E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, e assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Obrigado, queridos, por estarem de pé. Acomodem-se. Nós ainda não temos ministério infantil. Nós voltamos com o ministério infantil em fevereiro. Por isso, acomode seus filhos. Se você tem alguma estratégia, alguma coisa para entretê-los, a nossa atividade com as crianças volta em fevereiro. Mas eu acredito que as crianças, mesmo na sua tenra idade, elas podem ouvir a palavra de Deus, elas devem ouvir a palavra de Deus. Em algumas coisas que elas não entenderem, você pode ensiná-las, porque é para isso que nós temos esse chamado de sermos também pais. Eu quero falar nessa noite a respeito de tempestades. Se você olhar a previsão do tempo, nós temos uma previsão de chuva para hoje e de tempestade para amanhã. São previsões, mas essas previsões humanas, elas podem falhar, muitas delas falham. Em geral, elas não conseguem mensurar o que de verdade vai acontecer. Mas, se tem uma coisa que eu posso afirmar para você, é que neste ano de 2023, assim como em 2022, você vai atravessar algumas tempestades. É o tipo de palavra que nós não gostamos de dar, nós não gostamos de falar sobre isso, mas é fato que em algum momento Jesus nos chama para um outro lado. Jesus disse para os seus discípulos, e nós lemos o texto: passemos para o outro lado, vamos para o outro lado. E não fazem muitos dias que nós passamos para o outro lado. Nós saímos de 2022 e nós viemos para 2023. Se você prestar bem atenção, algumas pessoas aqui passaram para o outro lado no começo do ano. Saíram de um trabalho, vieram para outro. Alguns saíram de um relacionamento, vieram para outro. Outros ainda estão vendo o que vão fazer. Mas em várias áreas da nossa vida, nós saímos de um lugar, de um ponto, e vamos para outro. Passamos para um outro lado. E em geral, quando nós estamos passando para um outro lado, nós somos desafiados por algumas tempestades. Somos desafiados por algumas coisas que se levantam. E na vida nós nos deparamos com vários tipos de tempestades também. Algumas dessas tempestades, elas são criadas por nós mesmos. Quantas tempestades que você criou? Quantas tempestades que você fez? Quantas tempestades que não existiriam se você não abrisse a boca? Mas foi falar. Era só deixar. Sabe aquele momento de sabedoria do silêncio? Deixa passar. Mas aí a gente foi lá e criou uma tempestade. Tem coisas que nós criamos por conta de um jeito que nós agimos, por não esperarmos no tempo. Criamos algumas tempestades por falarmos demais, outras vezes por falarmos até de menos. Criamos tempestades por não vigiarmos. Criamos tempestades por querer agir antes do tempo correto. Criamos algumas tempestades. Todavia tem outras tempestades que nós não criamos, que criam para nós, e nós temos que ter sabedoria de atravessá-las. Se você olhar para o texto bíblico, você vê que Jonas criou uma tempestade por entrar no barco errado.
E esse homem criou uma tempestade e todos que estavam com ele sofreram. Você vai ver que Paulo foi colocado num barco e ele avisou: gente, não vamos, não vai dar certo isso, olha, me escutem, mas não quiseram ouvir ele. E então criou-se uma tempestade por conta disso. Sabe, existem tempestades que realmente são criadas, tem outras tempestades que são previsíveis. É aquele momento que você diz assim: não vai, porque não vai dar certo, tá? Eu já sei que não vai dar certo. Isso aí, olha, é só para a gente se incomodar. Mas alguém acha que, né, vamos lá, tá, vai dar nada, e acaba criando uma tempestade. Mas apesar de existirem todas essas tempestades, muitas vezes Jesus nos chama para o outro lado. Você tem uma direção de Deus, você recebeu uma orientação de ir, você orou e sentiu no coração: não, eu vou. Jesus te chamou, dizendo assim, como falou para os seus discípulos: ei, vamos para o outro lado. E só pelo fato de você decidir seguir, só pelo fato de você obedecer, só pelo fato de você ouvir a voz de Deus, você está entrando numa tempestade. Parece esquisito, porque nós não queremos tempestades. Ninguém quer entrar no mar com tempestade. Porém, algumas vezes elas são necessárias, e é isso que eu quero conversar com você nessa noite. É isso que, impelido pelo Espírito, eu sinto de dividir com você, com base na palavra de Deus. Então, às vezes, Deus permite algumas tempestades na nossa vida. Ele usa a tempestade para nos ajudar. Ele usa o momento difícil para nos fazer crescer. Ele usa as situações e às vezes até o inimigo, e até aquilo que o inimigo queria destruir você, ele usa aquilo para te levantar, para te enaltecer. A questão toda é nós compreendermos o momento em que nós estamos vivendo essa tempestade. Então, vamos caminhar um pouquinho pelo texto. Nós podemos vivenciar milagres, nós podemos ter uma vida pacata, boa, vitoriosa, mas quando Deus percebe de que aquilo está nos estagnando, Ele sempre vai pedir para que a gente vá para um outro lado. Se você observar esse texto, os discípulos estavam vivendo um tempo de milagres, Jesus estava operando milagres desse lado aqui, uma multidão estava seguindo Ele, e Ele estava operando milagres, e os discípulos estavam vendo aquilo, e eles estavam felizes, eles estavam ajudando, eles estavam se sentindo úteis, e uau, que tremendo isso. Jesus de repente percebeu que eles estavam ali, aproveitando dos milagres, mas isso não era um crescimento para eles, porque quando nós apenas vemos as coisas acontecer, não significa que nós saibamos fazê-las. Eu vejo, eu me alegro, mas e quando for eu? É como quando você era criança, quem sabe, adolescente, e você viu seu pai dirigindo, e você, eu sei fazer isso. E é diferente quando você senta ali, e é diferente quando você está na autoescola, e você senta ali, e você vai arrancar o carro, e ele morre. Você diz, mas é tão fácil isso. Eu vejo pessoas que têm menos cérebro do que eu fazendo, por que que? Todo tipo de pensamento na cabeça. Por que que? Porque chega um momento em que você é desafiado a fazer, e não apenas ver. Jesus fez tantas coisas ali, e desafiou eles. Vamos passar para o outro lado? Agora é o momento de vocês. Ia ser um momento didático. E quando as tempestades acontecem, a primeira impressão que nós temos é que Jesus não se importa conosco. Se você está vivendo uma tempestade hoje, se você está vivendo um momento difícil hoje, talvez já passou pela tua cabeça. E aí? Cadê Deus? Cadê Jesus? É o momento em que você, não estou entendendo. Aí o pessoal diz, não, tem que ir na igreja, a gente tem que orar, tem que fazer leitura, tem que ser ofertante, tem que, aí eu faço todas essas coisas e, um dos primeiros sentimentos é que Deus não olha para nós, Deus não se importa, não está nem aí. Os primeiros sentimentos que nós temos, é de acharmos que estamos abandonados. Talvez é porque até então era tão fácil, porque Deus estava fazendo tudo por nós.
E tem aqueles momentos que a gente diz assim: Senhor, me atende, e o Senhor está ali, atendendo. Mas tem outros momentos que nós oramos e a resposta não vem no momento em que nós queremos. Aprenda a lidar com isso. Se você quer ter um crescimento espiritual, se você quer ter um crescimento na tua caminhada cristã, entenda, Deus nem sempre te responde no momento que você quer. Em geral, Deus nos responde nos momentos que nós mais precisamos. E por incrível que pareça, essas respostas às vezes chegam aos 47 do segundo tempo da prorrogação. Está lá. Sabe quando tu pensa assim, acabou. Aí Deus age. E a gente pensa, por que só agora? Porque agora era o momento certo daquilo acontecer. Ou talvez porque eu, no tempo total que eu tinha até então, não entendi o que tinha para entender. Como a águia que coloca seus filhotes sobre as suas asas e vira. E os filhotes não sabem voar. E eles começam a bater as asas desesperados. Porque eles, que mamãe fez comigo? Ela me alimentava, eu gritava, ela vinha, colocava na minha boca, estava tudo tão tranquilo, e de repente ela pega e me joga. E os filhotes de águia aprendem a voar caindo. Porque de outra forma eles não querem aprender. Mas se eles não aprenderem, eles vão crescer tanto que eles vão morrer no ninho. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você? Essa tempestade é o que vai forjar você. Forjar você, você aprender como lidar com os momentos difíceis, quando não estiverem cuidando do barco por você, e que você vai ter que cuidar sozinho. O momento que não tiver o pastor para orar por você, e que você vai ter que orar sozinha. O momento em que parece que todo mundo saiu da tua vida, e que você vai ter que se virar sozinha, ou sozinho, vai acontecer, e Deus nos permite algumas experiências, para que a gente já vá treinando. A águia solta os seus filhotes, eles vão batendo as asas em desespero, e obviamente que as primeiras vezes eles não conseguem, mas no momento que eles estão para cair, ela vem com seu voo rasante, e os pega novamente, e os leva de volta ao ninho. Amanhã tem mais, depois vai ter mais, até que você aprenda caindo, e batendo as asas em desespero, e fazendo aquelas orações desesperadas, e pedindo a Deus, e vindo para os cultos, e não faltando mais nenhum, e meu Deus e meu filho, ai Jesus, meu marido que vai embora, ai a minha esposa que está me deixando, ai, e a gente vem e vai batendo, até que daqui a pouco a gente começa a sentir que o vento já faz menos pressão, e a gente começa a sentir que abrindo as nossas asas, a gente já começa a voar por nós mesmos. A resposta de Deus sempre vai vir, mas Ele precisa te ensinar como voar. Os discípulos sentiam que Jesus estava abandonando eles, como um pai que ensina os seus filhos. Jesus estava no barco, estava dormindo, e eles estavam ali. Quando começou tudo, eles começaram em desespero, e é interessante porque Jesus estava ali, mas ao mesmo tempo o sentimento que eles tinham, que depois vai ficar muito ilustrado aqui, quando alguém deles pergunta, né? Mestre, não te importa que a gente morra? Não diz quem falou isso, mas é muito provável que seja Pedro, o mais sanguíneo deles, assim, ei cara, vai deixar nós morrer aqui, qual é? Porque tu sabe que a Bíblia, ela deixa enfeitadas as coisas de uma maneira bonita, né? Mas como é que foi na real? E aí, nós vamos morrer? E tu aí dormindo? Tem momentos que a gente precisa aprender, e que eu sou muito levado a quando a gente lida com um filho. Eu vejo Jesus ensinando seus discípulos assim. Uma vez eu queria saber se minha filha sabia ir até o local onde ela disse que queria, então eu deixei ela ir e eu fui atrás, só aqui ó, para ver se ia, para ver se chegava no local. Tem vezes que a gente faz algumas coisas só observando, e tem vezes que a gente tem que agir, e o agir do pai e da mãe é não agir. Porque quando você leva a criança para o médico, e ele precisa tomar uma injeção, a criança não vai de bom grado dizendo assim, injeção, que massa pai, obrigado. Se teu filho faz isso,
Me ensina a técnica. Geralmente não é assim. Eles olham para ti e pegam o teu colo primeiro. Aí quando eles percebem que no teu colo tu ainda continua caminhando em direção ao algoz, não, por favor. Aí você coloca, aí você senta, aí você baixa um pouquinho a calça para... Aí eles te olham com aquele olhar dizendo assim: cara, eu confiava em ti, por que tu está fazendo isso comigo? Logo tu. E o pai aguenta tudo aquele olhar de reprovação, porque sabe que aquilo é importante. E quantas orações que a gente faz assim para Deus: Senhor, por quê? Logo eu sou uma pessoa tão boa. E é interessante que às vezes nós percebemos que não somos pessoas boas quando a gente diz assim, ó, tanta gente ruim aí para tu amaldiçoar, e agora é eu. Que a única maneira de nós sairmos do alvo de Deus é mostrando o outro que é pior que nós. E aí a gente percebe que não é tão bom. Porque enquanto Cristo diz assim: Deus, não olha para os outros, olha para mim, eu sou o pecador, eu estou aqui na cruz para morrer por eles. A gente geralmente está dizendo assim: não, Senhor, tem um pessoal aí que é bem melhor para a cruz, né? Queria dizer nada, mas Deus nos ensina nessas coisas. Jesus estava ensinando os seus discípulos no meio de uma tempestade. Um pouco mais para frente, nós entendemos que Ele nos mostra o verdadeiro inimigo no meio da tempestade. Eles estavam num momento de milagres, andando com Jesus, dormindo junto com Jesus, comendo com Jesus. Tu acha que eles tinham uma vida de pecado assim que... eu entendo que nós erramos, mas você acha que os discípulos tinham uma vida pecaminosa a ponto de Jesus permitir uma tempestade para matar tudo mesmo, ou para eles se ligarem? Esse é um dos grandes problemas também que nós enfrentamos, porque nós sempre pensamos de que são os pecados grandes que nós fazemos, ou Senhor, por que eu estou vivendo isso? Porque eu não tenho nenhum pecado, aquilo que eu fazia eu já não faço mais, por que eu estou sofrendo isso? As tempestades, elas não vêm para que você peça perdão dos teus pecados. Em geral, nós temos essa ideia: Satanás não quer que você peque, entenda isso. Satanás não quer que você peque com pecados daqueles assim, ó, aqui, grossos, e que você diz assim: meu, isso que eu fiz. Porque ele sabe que se você fizer isso, você vai vir para a igreja, você vai chegar aqui, aquilo vai te incomodar tanto que você vai dizer: Senhor, me perdoa. E ele conhece tanto a Deus que ele sabe que Deus, quando olhar o teu arrependimento, vai fazer o quê? Perdoar você. Quando nós apresentamos os nossos pecados a Deus, Deus vem e nos perdoa. Tudo que Satanás na verdade quer, não é nem arrancar você da igreja, porque se você estiver aqui dentro e desalinhado da vontade de Deus, não faz diferença nenhuma para ele. O que Satanás mais teme são pessoas que estão na igreja, mas estão alinhadas com Deus, porque elas estão entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Elas entendem que o poder da sua oração faz a diferença no mundo. Elas entendem quando o inimigo está tentando jogar elas contra as outras pessoas. Elas têm entendimento. Agora, se você está desalinhado, você só está ocupando um banco na igreja, porque daí nós viemos, mas não somos a diferença, não fazemos nada de diferença. Esses discípulos estavam todos no mesmo barco com quem? Jesus, cara. Não estavam com o J, estavam com Jesus. Mas quando a coisa aconteceu, o barulho aconteceu, o vento aconteceu, quem deles levantou e disse assim: não, eu já vi Jesus fazer esse negócio aqui, hein? Vamos orar. Ó vento, tu não tem poder sobre nós. Ou mesmo dizer assim: ei gente, eu sei que está feio aí a tempestade, mas vocês se ligaram que quem está aqui é Jesus? Não vamos morrer coisa nenhuma. Ele disse que nós vamos chegar do outro lado. Estava tão claro, né? Jesus disse o que para eles? Passemos para o outro lado, que era Gadara. Então eles poderiam ter na mente assim, ó, se Jesus disse que nós vamos para o outro lado, essa tempestade não vai matar a gente. Mas no momento do desespero, quem é que lembra das promessas? Pedro aprendeu tanto nesse dia, gente, por isso que eu estou dizendo para você, Deus muitas vezes permite as tempestades para alinhar a gente com Ele. Pedro estava aqui junto,
E Pedro aprendeu tanto sobre isso, a pegar as entrelinhas e entender que quando ele fala uma coisa, ele cumpre, que depois desse episódio aqui, Jesus vai para a cruz, Pedro nega Jesus, aquela coisa toda, Jesus vai, restaura Pedro de novo, aí Jesus está conversando com Pedro, antes de Jesus ascender aos céus, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, hoje tu está novo, mas um dia tu vai ser velho, hoje tu vai para onde tu quer, mas quando você for velho, levarão você para onde você não quer. E aí Pedro entendeu de que ele morreria por Jesus. Mas tu entende? Jesus diz assim: hoje tu é novo, mas um dia tu vai ser velho. Sabe o que aconteceu? Pouquinho tempo depois que Jesus falou essas palavras, Pedro foi preso. Prenderam Pedro e disseram: amanhã você vai morrer. Amanhã você vai morrer. Então ele estava preso e colocaram 2 soldados do lado de Pedro. Os 2 soldados estavam do lado, Pedro deitado aqui, os soldados do lado, e tinha mais gente no cárcere. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo para tirar Pedro de dentro da prisão, e o anjo precisou acordar Pedro, porque Pedro estava dormindo. Aí eu digo para você: amanhã tu vai morrer, tu dorme? Se quando a gente vai visitar a nossa conta bancária e não tem o dinheiro para pagar a conta, tu não dorme? A gente já não dorme. Se tem um problema para resolver, a gente não dorme. Aí alguém diz que no outro dia vai decepar a tua cabeça, tu dorme como? Eu fico imaginando Pedro sendo colocado em prisão, e o cara chegando para ele assim: amanhã tu está morto, amanhã nós vamos te matar. Ele diz assim: eu estou com uma casa de uns 30 anos, ainda estou novo, Jesus disse que eu só vou morrer quando eu estou velho, eu vou dormir, que esses caras estão inventando coisa aí, não vai acontecer coisa nenhuma. Dormiu porque ele estava alinhado com o propósito de Deus. Quando você se alinha com Jesus, você entende as promessas que ele fez para a sua vida, você já não teme mais, as palavras que Deus fala ficam realmente em seu coração. Eles estavam aqui, eles viveram isso. O inimigo real daqueles homens era estarem desalinhados do propósito. Jesus queria que todos aqueles milagres que eles vissem antes, que eles viram antes, servisse para que eles tivessem fé agora. Mas aí perceberam que nenhum deles tinha fé. Sabe o que nós fazemos? Nós vemos bênçãos acontecerem na nossa própria vida, milagres acontecerem na nossa própria vida. A gente vê. Mas sabe o que acontece no momento que a gente mais precisa? Esquecemos deles. Esquecemos de botar a fé em prática. E aqui, a parte final do que eu quero dizer, são as tempestades que nos levam verdadeiramente a Jesus, não aos milagres que Jesus faz, não a uma resposta, porque eu preciso de uma resposta, mas as tempestades nos levam a Ele, que está no teu barco. Você já conhece a Jesus? Quem sabe Ele está dormindo aí, porque você não troca ideia com Ele, você não ora mais, então Ele está dormindo aí no teu barco. E a tempestade fez com que eles fossem até Jesus, chacoalhassem Jesus, dissessem para Ele: nós vamos morrer, por favor faz alguma coisa por nós. E aí eles aprendem uma das maiores lições naquele barco, quem de verdade Ele é. Eles viram milagres, eles viram muitas coisas acontecerem, mas no final do texto, você vai ver os discípulos dizendo: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tinha algo para ensinar para eles, sim, até perguntou: vocês não têm fé? Mas a primeira coisa que ele fez foi se levantar e acalmar o mar, e acalmar a tempestade. As tempestades de 2023 estão para acontecer. Você, todas as vezes que tiver que passar de nível, que tiver que crescer na sua vida profissional, matrimonial, espiritual, você pode atravessar uma tempestade. Jesus sempre vai te convidar para um novo tempo da sua vida, e sempre na transição do novo tempo tem tempestades, mas elas precisam nos mostrar uma nova face de Jesus que a gente não conhecia antes, e elas precisam provar para mim e para você se nós estamos alinhados ou desalinhados. Porque quando nós estamos desalinhados, as coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente não está vendo.
O milagre está aqui para acontecer à medida que você proferir ele, mas você não consegue proferir. Você pode vigiar e não falar besteira no meio da tempestade, mas geralmente nós falamos, porque nós estamos desalinhados de Cristo. Um dia eu falei que se nós pegássemos aqui seja qualquer coisa que nós jogássemos de um lado no outro da igreja, e a gente tivesse que acertar o alvo, e o alvo fosse bem pequeno, e a gente traçasse uma linha, se eu desviar 1 centímetro, aqui, pode ser 1 milímetro, 1 milímetro, quando chegar lá no fundo da igreja, aquele 1 milímetro vai se transformar em muitos centímetros, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai afastando cada vez mais. Aquilo que era bem pequeno vai se tornando grande. Quem é construtor aqui sabe, começa pequenininho aqui no reboco, quando chegar no final do reboco vai ter que fazer para compensar. Assim é a nossa vida espiritual. A gente começa a desalinhar um pouquinho aqui, mas até a volta de Cristo, quanto você vai estar desalinhado do propósito de Deus? Até o final de 2023, o quanto você vai estar desalinhado? Talvez o desalinhar seu vai te levar para fora da presença de Deus, vai te levar até para fora do barco, porque muitas pessoas, quando vem a tempestade, ficam tão desesperadas que se jogam, enquanto outras não chegam do outro lado. E a Bíblia diz aqui que quando eles saíram, saiu o barco com Jesus e outros barquinhos juntos. Mas quando você continua o texto, você vai ver que quando chegaram lá, a Bíblia diz que chegou o barco de Jesus. Se Jesus estiver no teu barco, você vai chegar do outro lado, você vai alcançar o final, você vai chegar no teu objetivo, você vai passar no teste, você vai ter um encontro com Ele, Ele vai alinhar você ao propósito, você vai entender o porquê da tempestade, você vai sobreviver à tempestade, ainda que pareça que ela vai te tragar, vai te matar, você não está entendendo o que está acontecendo, mas chame Jesus, ainda que seja para Ele dizer para você, mas você ainda não tem fé, não tem problema, eu não estou em fé ainda não, Senhor, eu ainda estou ruim, Ele vai acalmar a tempestade que está querendo destruir a sua fé. Por gentileza, coloque-se de pé comigo. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam, outras dividiam o que tinham, e dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição, e saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias
que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.